A urbanização é expressa pelo percentual de pessoas na cidade. A cidade, que é a materialização do espaço urbano e muito diferente do espaço rural. Observamos no gráfico a evolução da população urbana e da população rural mundial. Observem que, no ano de 2008, a população urbana ultrapassou a população rural, ou seja, temos mais pessoas vivendo nas cidades. É importante destacar que urbanização e crescimento urbano são fenômenos diferenciados, pois o primeiro trata-se do percentual de população nas cidades, o aumento da população. O segundo tem a ver com o crescimento físico da cidade, que pode ser horizontal ou através da verticalização. É importante a gente analisar também o tamanho das cidades. Vamos observar os gráficos. Bom, de azul nós temos a quantidade de pessoas em cidades com até 500 mil habitantes. Então, a maioria da população mundial encontra-se em cidades de menor tamanho, menor porte. Agora, observem de laranja, né? A quantidade de vai mostrar a quantidade de cidades com mais de 10 milhões de habitantes. São aquelas que nós chamamos de megacidades, né? Em 2014 elas eram 28 e a estimativa é que em poucos anos se tornem 41 cidades. A população urbana por continente também é muito diferenciada, como podemos observar no gráfico, né? Notem que de laranja nós temos a África, com 50% de população urbana, seguida da Ásia, também com uma quantidade de população urbana bem inferior à Europa, Oceania, América do Norte e América Latina e Caribe. É importante dizer que nesses dois continentes, embora tenham as menores taxas de urbanização, o êxodo rural tem ocorrido de forma rápida, então tem ocorrido uma urbanização muito intensa, especialmente na Ásia, onde há concentração de megacidades. E, é claro, megacidades com mega problemas. Nós devemos atribuir, né, essa distribuição das taxas de urbanização diferenciadas ao processo de industrialização, pois são processos complementares, né? No primeiro gráfico, nós temos a taxa de urbanização em países desenvolvidos e também emergente, né? Então, observamos altas taxas quando comparado ao segundo gráfico, que são países sem industrialização, né? Por que isso ocorre? A industrialização, ela causa o desemprego estrutural no campo. Cada máquina agrícola substitui centenas de trabalhadores que vão, obviamente, para a cidade, aumentando a urbanização, aumentando o êxodo rural. Vão para a cidade em busca de sobrevivência, em busca de empregos nas indústrias. Assim, industrialização e urbanização ocorrem de formas complementares em todos os lugares. Devemos notar também que a cidade ela é muito mais antiga do que a indústria. Podemos falar das cidades da Antiguidade Oriental, no Vale da Mesopotâmia, na Ásia, no norte da África, no Egito. Temos as cidades da Antiguidade Clássica, Grécia, que era formado por um conjunto de cidades-estados, o Império Romano, que era um império, né, urbano. Posteriormente, né, vem um período de ruralização com o feudalismo e o Renascimento. Temos as cidades do Renascimento comercial e urbano, né? Contudo, a cidade pós-revolução industrial, ela é uma cidade diferenciada. Todas as cidades anteriores, elas tinham uma função política, uma função simbólica. A partir do momento que ocorre a revolução industrial, a cidade se torna locus da produção. E a cidade muda de aparência, né? Como podemos observar nesse trecho,
onde tem, né, um relato de uma pessoa que conhece Liverpool e Manchester logo durante a primeira Revolução Industrial e vai comentar, olha, uma floresta de chaminés, a fumaça, aquela nuvem densa por causa do uso do carvão. Então a cidade da Revolução Industrial, ela é o locus da produção. Não é uma cidade bonita, não é uma cidade onde o ambiente é bem equilibrado, mas é uma cidade que produz a riqueza. Qualquer coisa, deem um pause e leiam um depoimento. Bem, pessoal, mas se nós temos cidades em todo o mundo, né? Como que a cidade é classificada? Bom, segundo a ONU, a cidade, para ser considerada cidade, tem que ser um aglomerado de pelo menos 20 mil habitantes, né? Que tem interações estabelecidas, que tem indústria, que tenha comércio, né? Isso é o critério da ONU. Porém, cada país pode aderir, pode adotar a sua legislação. Agora vamos observar a evolução, né? Vamos observar a distribuição da população no Brasil. Bom, no nosso país nós temos o predomínio, né, de cidades com até 10 mil habitantes. Eles representam, né, esses municípios, 44%, né? Seguido de municípios com 10 mil a 50 mil habitantes, também representando cerca de 44%. Então, no nosso país, né, boa parte das cidades sequer poderiam ser consideradas cidades de acordo com o critério demográfico da ONU. Bem, então, né, se esses lugares são considerados cidades, é porque aqui nós adotamos um critério que é a legislação, né? Então, de acordo com a lei de 1934, a cidade é a sede do município. Então, nós temos no Brasil 5.570 municípios, 5.570 cidades. A cidade é a sede, é onde está a prefeitura, é onde estão os vereadores, né? Então, ela tem uma função administrativa. Claro que isso gera problemas de infraestrutura. Temos muitas cidades sem serviços básicos, sem hospital, sem maternidade, sem escolas de ensino médio, sem biblioteca. Então, isso daí tem sido, né, tem resultado em um problema para o país. A cidade também é delimitada pelo perímetro urbano e quem define, né, o perímetro urbano é o prefeito. E aí nós temos outro probleminha no Brasil, que é o problema com o IPTU e o ITR. O IPTU é o Imposto de Propriedade sobre, né, áreas urbanas e o ITR é um imposto rural. Então, em alguns casos, prefeituras aumentam o perímetro urbano para que as pessoas paguem o ITR, que paguem o IPTU, que fica com a prefeitura, em vez do ITR, que fica com o governo federal. Então, muitas pessoas vivem em áreas, né, rurais, áreas sem infraestrutura urbana e acabam pagando o IPTU. Outro problema disso, dessas cidades muito pequenas, é que elas são incapazes de se sustentar. Então, muitas dessas cidades vivem com fundo de participação dos municípios, que é dado pelo governo federal e apresentam graves problemas econômicos. Agora estamos vendo a evolução dos municípios no Brasil. Já que não é necessário ter nenhum critério para se tornar município, nós temos a formação, né, de muitos municípios. Inclusive uma discussão sobre o como o Brasil é urbano. Por quê? Bom, nossa taxa de urbanização, a média é de 84%. Isso significa que a cada 100 pessoas no Brasil, 84 vivem nas cidades. Óbvio, como podemos ver no mapa, né, essa taxa é diferenciada. O Maranhão tem uma taxa menor do que São Paulo, por exemplo, né? Então ela vai sendo diferenciada, mas trata-se de uma média, né? Então o Brasil é um país urbano, embora, né, pelo critério do que é cidade, existam muitas discussões sobre isso. Aqui observamos agora a evolução da urbanização no Brasil.
Então, entre a década de 60 e 70, que a população urbana ultrapassou a rural, né? Isso, claro, influenciado pela industrialização, que começa na era Vargas, e também trouxe consequências demográficas, né? Então, a urbanização, ela também vai modificar a forma de vida da população.